Bem, pessoal, então aqui nesse parágrafo, ele usou a palavra unaccountable, ok? Para se referir, observa qual é a palavra que tem antes, flood, ou seja, dilúvio, certo? Claro que aqui está no sentido figurado, né? Não é aguaceiro, não é dilúvio de água, mas ele está se referindo ao dilúvio de informações, certo? Tanto é que na opção passada, você viu que ele também usou o verbo drowning us, está nos afogando, né, em relevâncias, em coisas que não têm sentido, segundo o autor. Agora nós vamos ver o paralelo da palavra unaccountable com a palavra innumerable, que foi o que o enunciado pediu, certo? Let's see the screen. Unaccountable significa inexplicável, esquisito ou irresponsável. Innumerable significa inumerável, muito numeroso. Está aí a definição do dicionário Michaelis. Eu trouxe ainda para você uma outra definição em inglês e eu traduzi. Diz o seguinte: unaccountable. Be unaccountable to, not to be expected to explain or provide a reason to a particular person or organization for your actions. É não prestar contas ou não ser esperado para explicar ou fornecer uma razão para uma determinada pessoa ou organização por suas ações. Ou seja, em outras palavras, irresponsabilidade, certo? Next example. Próximo exemplo. When Knight became leader, the council was run by a clique of officers largely unaccountable to the elected members. Traduzindo o exemplo. Quando o aristocrata tornou-se líder, o conselho foi executado por um grupo de oficiais largamente irresponsável para os membros eleitos. Então, aí você viu dentro de um contexto, dentro de uma frase, a palavra unaccountable, né? Dizendo que esse grupo pequeno de oficiais, clique, eles eram irresponsáveis em relação aos outros membros eleitos, unaccountable, ok? Agora nós vamos observar o contexto. Lá na linha 24, vamos lá para a linha 24, diz o seguinte: In fact, the deluge of data ensures that we cannot find anything. De fato, o dilúvio de dados assegura de que nós não podemos encontrar nada. Então, gente, quando ele usa aqui o vocábulo unaccountable, né, que é irresponsável, ele está se referindo ao dilúvio, deluge, flood, ok, de dados. Por quê? Porque o dilúvio de dados ele confunde os usuários, ele confunde o indivíduo, segundo o autor, né? E não os permite encontrar nada. They can't find anything. Então, o adjetivo unaccountable, né, ele é muito similar na escrita ao uncountable, que é incontável, só por uma letrinha, só pelo A, que tem como o seu, que tirando o seu prefixo, ficaria countable, que é contável. Então, você está observando aí o que nessa questão? A importância de você conhecer os sufixos, os prefixos e também a escrita das palavras, né? Porque, sendo assim, você não vai escorregar nessas cascas de banana. Ele colocou uma palavra muito parecida com innumerable, certo? Que seria o uncountable, só por uma letrinha, certo? Para confundir você. Então, são itens como esse, pessoal, são opções como essa, que a banca põe palavras similares e eles usam isso demais, certo? Mas com significados diversos que pode lhe confundir, certo? Então, você viu aí que unaccountable não significa uma coisa incontável, mas significa irresponsável. Vimos por meio dos exemplos, né? Então, o gabarito dessa questão está errado, ok? Vamos então passar para a próxima questão, que é a questão 71. Let's see the screen. 71. The author sees information as having a fundamental function in the political life within a society. O autor vê a informação como tendo uma função fundamental na vida política dentro da sociedade. Bem, nesse item aqui, a banca exige, né, que o concursando tenha uma visão geral do assunto e o interprete. Vamos lá no texto, buscar as palavras-chave. Let's see the paragraph. Diz assim, onde a gente encontra as palavras-chave que ele está citando aqui no enunciado. Information is a cornerstone of political education and socialization. Olha aí a palavra cornerstone. The ability to find out about issues of public importance
and the capacity to inform oneself about the workings of government and its policies are examples of how information can be essential to the education of the informed and responsible citizen. Yet, in this era of information overload, the subtle but vital difference between information and knowledge needs to be drawn in order to create virtual places that promote political education. In the broadest sense, it is not in fact information per se which is useful, but knowledge, information which has been distilled and contextualized so that it can impart meaning. A informação é a base da educação política e socialização. A capacidade de descobrir sobre questões de importância do público e a capacidade de se informar sobre o funcionamento do governo e suas políticas são exemplos de como a informação pode ser essential, para a educação do cidadão responsável e informado. No entanto, nesta era de sobrecarga de informações, diferença sutil, mas vital, entre informação e conhecimento precisa ser levada em conta a fim de criar espaços virtuais que promovam a educação política no sentido mais amplo. Não é, na verdade, a informação por si só que é útil, mas o conhecimento, the knowledge, informações que tenham sido destiladas e contextualizadas para que possam conferir um significado. Então, gente, o texto ele usa a palavra cornerstone, que significa pedra angular, para se referir à informação, à sua influência na educação e à formação política do cidadão. No decorrer do texto, você viu que são usadas também palavras como sendo objetivos ou funções da educação. Vamos observar. Ele diz, lá no enunciado, fundamental function in the political life. E no texto, ele diz, promote political education, que isso é igual ao quê? A cornerstone. No enunciado, ele diz, fundamental function within the society. E no texto, ele diz, essential to the education. Então, pessoal, tanto faz eu dizer que uma coisa é fundamental, como eu dizer que é essencial, ok? Fundamental, enunciado. Essential, texto. Fundamental, enunciado. Promote political education, no texto. Ou seja, cornerstone, que é a palavra que nós vimos que talvez seja diferente para você, significa pedra angular, base, algo que é muito importante, algo que é essencial, certo? Então, o enunciado está expressando com poucas palavras exatamente o que diz lá no texto. E por isso o gabarito dessa questão está correto, certo? Gabarito certo. Vamos então para a próxima questão, que é a questão 72. Let's see the question 72. There are reasons to doubt the reliability of the Internet as a source of useful, relevant and neutral information. Traduzindo, há razões para duvidar da fiabilidade da Internet como uma fonte de informação útil, relevante e neutra. Interessante, pessoal, que nessa questão ele usou a palavra reliability, ou seja, ele falou de algo que significa fiabilidade. Eu achei interessante colocar aqui a extra information para você. Extra information. Let's see. Fiabilidade, em português, é a característica da confiança. É a qualidade de algo que tem extrema confiança. Se algo ou alguém passa segurança ou confiança, então nós temos fiabilidade. O que acontece às vezes? O aluno está lendo um texto, aí ele encontra uma palavra que pode ser um cognato verdadeiro ou não. Aí ele sabe o que significa, qual é a palavra que corresponde àquela palavra em português, né? No caso aqui, digamos que ele sabe que corresponde à palavra fiabilidade, mas ele não lembra no momento o que é que significa fiabilidade em português. Então, eis um motivo, né, porque é importante também você estar atualizado e ser bom em português, certo? Porque você também precisa entender o significado das palavras na língua portuguesa, para que você possa compreender e interpretar melhor o seu texto, certo? Então, onde é nesse texto que a gente encontra elementos suficientes que vão nos mostrar de uma forma clara que esse item está certo ou que esse item está errado. Então, vamos lá para o texto procurar. Let's see the screen. Nós encontramos, pessoal, lá no texto, os elementos que nos mostram exatamente as informações que eles falaram no enunciado.
Primeiro que nós vamos ver é quanto a ser relevante ou quanto a ser importante. Ele não diz que existem 3 razões que a gente pode duvidar da confiabilidade da internet e que uma delas é quanto a ser relevante? Então vamos ver. Diz assim: The danger of the internet is that it threatens to overwhelm us with so much information that instead of democratizing and enriching our political lives, it is actually drawing us in irrelevancies. O perigo da internet é que ela ameaça nos sobrecarregar com tanta informação que, ao invés de democratizar e enriquecer nossas vidas políticas, isto está, na verdade, nos afogando em coisas importantes? Não, em relevâncias. Então, a palavra relevant, que diz lá no enunciado, relevante, é o antônimo ou oposto de irrelevance, que tem no texto, certo? Então, só por essa palavra aí, nós já vimos que não está concordando. Mas vamos continuar a procurar. Let's see the next paragraph. No outro parágrafo, na linha 19, você encontra esse seguinte segmento. Internet users know well that the abundance of informational reads can have a paralytic effect, rendering the viewer helpless to find anything. Os usuários da internet sabem muito bem que a abundância de riqueza informacional pode ter um efeito paralisante, tornando o espectador impotente para encontrar qualquer coisa. Ora, se o texto diz que ele é helpless, que é importante para encontrar qualquer coisa, isso é o oposto de quê? De útil, certo? Se eu digo assim, aquela coisa é muito útil para mim, useful, certo? É diferente de eu dizer, ou é o oposto de eu dizer, esse objeto é helpless, não pode me ajudar em nada, é importante, é impotente, ok? Então, a informação naquele dado momento, ela não é encontrada de forma clara, certo? E precisa, mas ao contrário disso. Aqui ele cita também as palavras paralytic effect, está dizendo que é algo que é paralisante, tem um efeito paralisante, ou seja, uma coisa que não é utilizável, certo? Vamos continuar lendo e vamos ver o próximo segmento, né? Quanto agora à neutralidade. Let's see the next paragraph. Although these editors are machines, they are not neutral. The values and choices are embedded deep within the code and often not obvious to the user. Embora esses editores sejam máquinas, ou são máquinas, eles não são neutros. Are not neutral. Está aí bem claro para você. Os valores e as escolhas estão embutidos nas profundezas de códigos e muitas vezes não são óbvios para o usuário. Então, o que foi que nós acabamos de ver no texto? Que as informações, né, se observou claramente que elas não são neutras. Então, gente, levando em conta todos os segmentos que nós analisamos até agora, né, você pode observar que o anunciado ele realmente está correto, né, quanto às razões de nós duvidarmos, né, da fiabilidade da internet, certo? Quanto à sua neutralidade, contra a sua fiabilidade ou confiabilidade e contra a relevância das informações. Então, quanto a esses 3 fatores que foram citados lá no enunciado, né, ele diz você tem razões para duvidar na internet, por isso, por isso, por isso. Aí nós vimos os segmentos lá no texto, né, que realmente o texto ele mostra, né, para nós que essas são razões que a gente pode duvidar, né, da confiabilidade da internet, certo? Então, o gabarito dessa questão está correto, certo? Bem, terminada aqui a questão 72, nós vamos dar uma pequena pausa e agora, daqui a pouquinho a gente continua, nós vamos então para a questão 73 quando a gente volta na próxima aula, ok? Let's go to a break.